Paz do Senhor para a igreja. Vamos iniciar o culto nesta noite. Vamos orar para pedir ao Senhor que nos abençoe. Que as nossas vidas estejam na presença dEle para ouvir a sua palavra. Para que a nossa vida esteja de acordo com aquela que o Senhor exige de nós. Vamos orar, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, nós damos graça por mais este dia, pela salvação das nossas almas, Senhor, pelo que o Senhor tem feito. Eu te peço, Senhor, toma nas Tuas mãos a nossa vida e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, aceita nesta noite os nossos louvores, para a glória do Teu nome, Pai Santo e Pai querido. Fala conosco. Eu peço e agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Vamos ouvir uma palavra pelo Michel. Ao Senhor, irmãos. Primeiramente, queria dizer aos irmãos que a escola dominical tem sido muito boa. Aqueles que não têm vindo, têm perdido, porque tem sido edificante para a vida de cada um, né? Os professores têm se empenhado, têm estudado para estar nos auxiliando, né? E queria colocar aqui em destaque a Escola dos Jovens. Você que é jovem ou que conhece algum jovem e gostaria de trazer. Nós estamos aprendendo um tema, irmãos, que é muito difícil de entender, né? É um tema bem complicado. E o professor tem se empenhado em esclarecer as nossas dúvidas e tem sido muito bom, irmãos, muito bom mesmo. Nós que somos jovens, que estamos aí começando a nossa vida, né, vivemos contextos às vezes difíceis, né? Os professores têm se empenhado, têm nos auxiliado, né? O pastor está junto, auxiliando também esses professores. Então, nós temos pessoas muito bem orientadas nos auxiliando. Então, especial para os jovens hoje, quero dizer, aqueles que não estão vindo ou que conhecem algum jovem que poderia vir para aprender. É muito bom, irmãos, é muito bom para edificar nossas vidas e estarmos aí preparados para os desafios do mundo. Amém? Hoje eu não vou falar sobre a revista, para deixar um gostinho aí para quem quiser vir aprender. Eu vou ler o Salmos 1, aqueles que puderem abrir comigo. Essa foi uma passagem lida na igreja de São Paulo hoje, na Resgate de São Paulo, e é um texto muito bonito. Aqueles que puderem acompanhar comigo. Diz assim o Salmos 1: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhes obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Deus abençoe.
Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Graças a Deus nós estamos aqui. O Senhor preparou este dia para nós, né? Nós estarmos aqui na presença dEle. E hoje nós vamos cumprir um mandamento, não é uma ordem. Vamos comer do pão e tomar do suco de uva, né? Representando o teu corpo. E glória a Deus por isso, né? Os irmãos fiquem à vontade, nós vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã. E eu peço que a igreja, né? Vamos fazer um cântico congregacional, né? Glória a Deus.
obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. Por seu grande amor, hoje podemos estar unidos a Ele. Aleluia, Jesus.
a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pensador, eis aqui teu Salvador, queimado bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz teu mal e oferece a graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Jesus. Irmão, nesse último louvor, os irmãos que vieram preparados com os dízimos e as ofertas, fiquem à vontade para fazer.
Graça e paz, irmãos. É maravilhoso, grande é o privilégio de cada um de nós podemos estar na presença de Deus. Alegremos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Eis-nos aqui. Que o Senhor possa dirigir nossas vidas a fim de sermos direcionados ao louvor da sua glória. Oremos, irmãos. Nós temos esse texto de João. Hoje finalizamos o capítulo 13. O Espírito Santo possa trazer a iluminação em nossas mentes, a fim de compreendermos e aplicar em nossas vidas a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender a Tua palavra, que ela seja aplicada em nossas vidas para a glória do Teu nome. Precisamos de Ti, Espírito Santo. A Tua palavra é extraordinária, ela é maravilhosa, ela é excelente, ela não volta vazia. Apesar de nós sermos um empecilho para a Tua obra, ainda assim o Senhor faz em nosso meio obras de milagres. Obrigado por nossas vidas, obrigado por Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua presença aqui no nosso meio. Pedimos, ó Deus, nos recolhemos em nossa insignificância e nos demonstramos com humildade que sim, ó Pai, dependemos do Teu Espírito Santo. Por isso, rogamos a Ti, dá-nos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, os últimos versículos do capítulo 13 de João, diz assim: assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Judas saiu. É o momento da traição de Jesus. Judas vai conduzir um pelotão de soldados até Jesus e o entregará aos romanos. O texto está dizendo que assim que comeu o pão, Judas saiu. E já era noite. Está chegando um momento difícil para o Senhor Jesus, o Mestre. Ele partirá. São as últimas horas da sua vida. Cristo tem tudo sob controle, Ele é todo-poderoso. Sua vida está nas mãos de Deus Pai. Jesus está tranquilo, porque Ele está sendo conduzido, assim como uma ovelha é conduzida, é levada ao matadouro. Jesus está sendo conduzido e obedientemente, Ele não abre a sua boca. Esta é a sua missão. Ele sabia muito bem que ele teria que morrer e que a sua missão implicava a sua morte. Além da sua
aflição, porque ele está enfrentando a morte, mesmo que tranquilo, mas ainda há uma aflição, ele turba. Há uma preocupação do Senhor Jesus, porque ele está diante de um inimigo, que é a própria morte. Mas Cristo não se preocupa somente com ele. Ele está preocupado também com os discípulos que estão ali do seu lado, que estiveram com ele por 3 anos. Essas são as últimas considerações de Jesus aos seus discípulos. E este é um momento crucial, muito importante. E nós vemos nas instruções, nos ensinamentos do Senhor Jesus, que por nenhum momento o Senhor os abandona. Jesus se compadece deles, como se ele estivesse dizendo: está tudo bem, meus irmãos, não desfaleçam, todas as coisas estão predeterminadas pelo Senhor, vai dar tudo certo, não fraquejem agora. Jesus, irmãos, de fato, ele havia revelado aos discípulos que ele seria morto, e os discípulos sabem disso. E os discípulos temem o inevitável, não tem como evitar, isso já estava determinado pelo Senhor. E eles sabem muito bem que essas são as últimas horas do Mestre. Eles percebem o movimento, muitos estão procurando Jesus para prendê-lo. A intenção de prender o Senhor Jesus é matá-lo. Ele é acusado. Há acusações falsas. Jesus curou no sábado, então eles o acusavam de ter quebrado a lei. Não só esta era a acusação contra o Senhor Jesus, mas a outra acusação é que ele havia se declarado Deus. A acusação era blasfêmia. Porém, nós sabemos muito bem que as evidências, os milagres do Senhor Jesus comprovam a sua deidade. Não só os milagres, mas como as evidências que ficaram bem claro, mas as profecias do Antigo Testamento, por séculos e séculos, apontavam para ele, o Messias. Então Jesus é Deus. Ele é o Deus encarnado que é revelado no capítulo 1 aqui de João. E não só nas revelações, mas o próprio Jesus, ouvimos isso de suas próprias palavras. Por isso, irmãos, se cremos em Cristo, devemos também crer em suas doutrinas. E uma das suas revelações é que ele é o Emanuel, o Deus conosco. Muitas pessoas confessam a Jesus como Senhor de suas vidas, mas distorcem a sua palavra, porque eles não admitem que Deus deveria agir desta maneira. Muitas pessoas querem um Deus segundo os seus padrões. Estão fazendo como Judas, estão traindo o Senhor Jesus. E percebe aqui que esta palavra não é para os traidores, porque o texto começa a dizer: assim que comeu o pão, Judas saiu. Aí ficou só os íntimos. Jesus vai pronunciar algumas coisas na ausência de Judas. E é importante observarmos que a ação de Deus, de forma particular, é diferenciada. Jesus ama os seus discípulos. Ele se preocupa com o seu rebanho, com aqueles que fazem parte. E ele sabe muito bem que as suas ovelhas precisam dele. Jesus está preocupado com o que os discípulos estão pensando, como eles estão lidando com essa situação da partida de Jesus, o Mestre. Se nós, irmãos, 2000 anos, apenas a lembrança da morte de Jesus na cruz do Calvário, ela já é suficiente para nos fazer tremer. Imagine os discípulos. Eles estão a poucas horas de ver, de fato, isso acontecer com o Mestre. Jesus é aquele que esteve com eles nesses últimos anos, como um irmão, como um pai, como um grande amigo. E ele tem uma data para a partida, e esta data
E agora está chegando. Um sofrimento que eles tiveram que hoje nós não temos, irmãos. Porque nós sabemos que Cristo triunfou sobre a cruz, de que Jesus venceu. Eis aí o nosso consolo. Nós nos reunimos hoje para celebrar a ceia do Senhor, a comunhão, porque Ele nos ordenou que assim o fizéssemos, anunciar a sua morte, até que Ele venha. Mas Jesus ressuscitou. O nosso consolo é que o Senhor Jesus está vivo. Mas os discípulos não têm esta mesma perspectiva que nós. Eles ainda estão sujeitos ao tempo. Eles precisam esperar a promessa se cumprir, mesmo que por alguns dias ainda. Jesus havia dito a eles que Ele ressuscitaria ao 3º dia, mas que Ele deveria morrer. Mas esperar esse processo, irmão, é doloroso, porque Jesus não é qualquer um para eles, é o Mestre. É o grande amigo. É aquele que trouxe consolo a eles. Jesus vai obter a vitória sobre a morte, sobre Satanás. Ele obterá a vitória sobre o pecado. Essa é a promessa do Senhor Jesus. O que acontece, irmãos, é que os discípulos haviam presenciado inúmeras vezes a demonstração do poder do Messias. O que eles tinham visto em Jesus Cristo? Milagres. Jesus havia curado enfermos. Jesus transformou água em vinho. Jesus acalmou o mar, a tempestade. Eles presenciaram o Senhor Jesus com 5 pães e 2 peixes, alimentar mais de 5.000 homens. Jesus havia ressuscitado mortos. Eles sabiam muito bem que, pelo que eles já tinham visto, Jesus poderia esmagar os seus inimigos centenas e milhares de vezes. É isso que os discípulos estão acostumados. Eles estão acostumados com um Cristo todo-poderoso. Agora eles olham para Jesus e ele se sujeita a ser arrastado por uma cruz. Quem é este? É o próprio mestre deles. Para seu conceito humano, isso é inadmissível. E aí, então, nessas preocupações, acumulam em suas mentes o medo e a vergonha do seu líder, ter que ser ter que arrastar uma cruz até o Calvário. Então essa expectativa de ver o mestre ter que passar por essa situação que parece melancólica. Jesus não se defende, Jesus não toma nenhuma atitude. Para ele isso é revoltante. Jesus não é um revolucionário. Para eles é triste ter que admitir que o mestre deles iria morrer. O texto está dizendo que Jesus, após a saída de Judas, ele diz a eles, orienta os seus discípulos, com o intuito de ajustar a fé deles. Ajustar a fé, encorajar os seus discípulos ali presentes. Olha o que ele diz: agora o Filho do Homem é glorificado. Cristo quer afastar da mente deles o aspecto externo da morte. E imediatamente a intenção do Senhor Jesus em dizer, agora o Filho do Homem é glorificado, é levar eles ao resultado de sua morte. Levar eles ao fruto que a sua morte iria proporcionar: honra e glória. Honra e glória. É como se ele estivesse dizendo aos seus discípulos: não se abalem, meus filhos, pelo processo pelo qual Deus utilizará para a sua glória. Não se abalem por isso. Esse é o processo, a morte do Filho do Homem. O que aos nossos olhos, e inclusive aos olhos do Pai, é maldito, através dessa morte,
Cristo glorificará o Pai. Os caminhos de Deus são perfeitos, mesmo que sofridos, mas são perfeitos. Veja o versículo 32. Jesus continua dizendo, ele está dizendo aos discípulos, se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Isso quer dizer, se o Pai é glorificado no Filho, o Pai glorificará o Filho nele mesmo. Porque Jesus é Deus. Ele está dizendo, irmãos, que ele vai obter, por meio de sua morte, Jesus está dizendo aos discípulos, por meio de sua morte, a vitória do glorioso triunfo na cruz do Calvário. E esta vitória do seu glorioso triunfo vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Qual é o único objetivo da morte do Senhor Jesus na cruz? Glorificar o Pai. Existem outras coisas paralelas que vão ser ajustadas, mas o objetivo da morte de Jesus é glorificar o Pai. O Pai é que buscou a glória da morte do seu Filho na cruz do Calvário, fazendo com que o Senhor Jesus, o seu amado Filho, ele também fizesse parte desta glória. Eles estão juntos. O texto diz, e o glorificará em breve. O sol da justiça, eis aí o sol da justiça, em breve brilhará no triunfo da sua gloriosa vitória na cruz do Calvário. É isso que Jesus está levando eles, a mente deles. Pense na minha ressurreição. Não pense no processo pelo qual deverei passar. Pense que eu glorificarei o Pai no triunfo da minha ressurreição. Jesus, em outras palavras, ele está dizendo, espere mais um pouquinho. Eu vou suportar a vergonha da cruz por um breve tempo, até que esta vergonha esteja totalmente destruída, dissipada. Hoje, cada um de nós já contemplamos isso, e nós já estamos convencidos de que, de maneira nenhuma, a morte de Cristo obscureceu a sua luz. De maneira nenhuma, a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário obscureceu a sua cruz, a sua luz. Aliás, irmãos, na sua morte, na morte do Senhor Jesus, a sua majestade celestial é primordialmente exibida entre todos. O centurião olha e diz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Na morte de Jesus, os céus se abalaram. Houve terremotos, relâmpagos e trovões. E aí, a morte da cruz de Jesus na cruz do Calvário trouxe o esplendor do seu fulgor exatamente na atitude do seu amor pela humanidade. Na cruz ele mostra a luz do seu fulgor, demonstrando o quanto ele ama a humanidade. Outro esplendor da sua glória é a sua infinita justiça. Jesus morria na cruz para fazer a expiação pelos nossos pecados, substituindo-nos na cruz. O objetivo era aplacar a ira de Deus, porque Jesus é o Salvador da humanidade. Ele veio para nos salvar de nós mesmos e da ira de Deus. Eis aí então o Filho de Deus que morre na cruz do Calvário por este propósito. Outra coisa que não obscureceu a sua luz foi porque o seu maravilhoso poder, demonstrado na cruz do Calvário, exibiu-se contra a morte, contendo Satanás o seu poder extraordinário. Jesus, ele entrega a sua vida na cruz do Calvário,
mas ele vence a morte. É o poder de Deus. Então, de forma nenhuma, a morte de Cristo obscureceu a sua luz, porque ele ressuscitou o seu poder. Ele tem o poder para dar a vida e tem o poder para retomá-la. E por fim, irmãos, o seu pleno fulgor abriu os céus, os portais eternos para mim e para você. Foi lá na cruz. Foi lá na cruz. E não há nenhuma dúvida de que Deus também um dia nos glorificará. Nos conduzirá à glória. Essa doutrina estendeu-se a cada um de nós, irmãos, que realmente entregamos as nossas vidas ao seu governo. Mesmo que o mundo inteiro se levante, se conspire contra a sua amada igreja, contra mim, contra você, tentando nos cobrir de vergonha e de desprezo, porque nós somos crentes de igreja, somos seguidores de Cristo, de um homem que morreu há 2000 anos atrás. A intenção dos verdadeiros cristãos é lutar com sincera honestidade em promover, através do Espírito Santo, a glória de Deus, como fez o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus. E como isso é possível? Anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é possível, irmãos. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a discernir verdadeiramente o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, Jesus cumprirá a sua promessa como prometeu. Há um texto em Romanos, se não me engano, ele diz: aquele pelos quais ele predestinou, ele também chamou. Dos que chamou, também justificou. Dos que justificou, ele também o glorificou. É a obra de Deus na vida da sua igreja. Então, o Senhor Jesus aqui, Ele está dizendo aos seus discípulos: se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Jesus está encorajando os seus discípulos, para que eles possam ser consolados por sua palavra. Jesus havia dito para ele que o terceiro dia haveria de chegar, e nesse terceiro dia ele será glorificado em sua ressurreição. E a extensão, irmão, dessa glória alcançou a mim, alcançou a você. Ele criou um povo para si, um novo povo. Faça parte desta obra maravilhosa na cruz do Calvário. De uma coisa nós sabemos: a honra e a glória pertencem somente a Cristo. Nós somos o fruto da sua morte, que através dela, através da sua morte, surgiu a salvação para os homens, no qual não havia esperança para nós. Usufrua desse fruto. Abrace tão grande salvação. Versículo 33. Meus filhinhos, há um ambiente ainda, Jesus está ali na Santa Ceia. Judas saiu. Então, o Senhor Jesus está conversando com os discípulos. E ele diz: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Estamos diante de seres humanos. E era impossível que aqueles homens, que aqueles discípulos, eles não estivessem entristecidos com a partida do seu mestre. Não tem como. Jesus haveria de isentar-se deles temporariamente. Mas quando nós olhamos no início desse versículo, nós percebemos esta designação do termo filhinhos. O carinho de Cristo, o carinho que Cristo tinha por eles. Portanto, os ama, meus filhinhos. Esse é o amor. Aliás, irmãos, em todo o contexto, o objetivo de Deus se encarnar era para que fosse nosso irmão, fosse nosso tutor. Portanto, nos ama.
o benefício da ação de Deus em se personificar num ser humano, tornando-se o Filho do homem, foi se aproximar de nós, para que nós o conhecêssemos. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele habita em nus inacessível. E se Ele habita em nus inacessível, nós não temos acesso. Mas Deus, através de sua misericórdia, dessa obra extraordinária, veio até nós, personificando num ser como nós, para que essa luz fosse acessível aos homens. Jesus está dizendo aqui: para onde vou, vocês não podem ir. Jesus precisaria passar por este momento difícil. E ninguém pode fazer o que Jesus fez. Ninguém está à altura de Cristo. Só Ele poderia fazer isso. Deus, na pessoa do seu Filho, não divide a sua glória com ninguém. Somente o Senhor Jesus poderia caminhar a via crucis. Para onde eu vou, nenhum de vocês pode ir. A salvação pertence ao Senhor. O trajeto percorrido pelo Senhor Jesus para trazer a salvação aos homens e a glória a Deus, somente o Filho de Deus pode fazer isso. Ele deveria carregar a cruz até o Calvário, o lugar da caveira, o Gólgota. Somente Ele poderia fazer. Vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. 34. Jesus continua ensinando. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus está conduzindo seus discípulos para momentos difíceis. Daqui para frente, irmãos, até o capítulo 21, o tema-chave do livro de João é o amor. Nós estamos vendo isso há alguns anos, desde o capítulo 1 até agora. Existe um registro de que isso aconteceu 21 vezes, ensinamentos sobre o amor. Mas até o capítulo 21 ele vai falar isso 44 vezes. Esse é o tema-chave da parte B do livro do Evangelho de São João. Em todas as palavras do Senhor Jesus existe um consolo de esperança. Percebemos que o Senhor Jesus não os deixa só. Você tem um ao outro. Ele está dizendo: vocês têm um ao outro. E então, você percebe que Jesus está conduzindo esses momentos e aproveita a acrescentar ainda exortação a eles. Jesus está equilibrado, conduzindo as situações com destreza. Vocês precisam estar juntos, vocês precisam apoiar uns aos outros. Amem-se mutuamente. Isso vai fortalecer vocês. Ainda que o Senhor, é como se Ele estivesse dizendo: ainda que eu esteja ausente por um breve tempo, mas que o amor que eu tenho mostrado a vocês, dia após dia, seja o consolo, a força. Pratiquem o que aprenderam de mim. Vocês têm parte de mim dentro de vocês. Amem-se uns aos outros. O amor de Cristo no coração daqueles homens. Jesus está dizendo assim: um novo mandamento. Por que novo? Cristo está falando do segundo mandamento que Moisés escreve lá no Sinai. Por que um novo mandamento? Como poderia ser novo? Qual é a grande novidade aqui? A novidade está em Cristo. Está nele. Por ele ser o exemplo. Por ele se mostrar como a personificação do amor. Porque Deus é amor. Nós devemos amar uns aos outros como Deus ama. Jesus é o modelo. Cristo é a luz que ajusta nossas vidas.
Cristo é a luz que nos possibilita a servir, a obedecer, a amar como Deus ama. Percebe que quando Jesus fala sobre os mandamentos, ele cita sobre outros mandamentos, sempre Cristo está orientando. E ele diz assim: como diz os antigos, eu porém acrescento. Eu porém acrescento. Esses acréscimos de Jesus dificultaram ainda mais o cumprimento dos mandamentos. Porque amaram uns aos outros como a si mesmo, até que poderia ser possível, mas amaram uns aos outros como Ele amou. Jesus então mostrou-nos como é impossível cumprir totalmente a lei. Para cumprirmos a lei, para a glória de Deus, nós precisamos deixar de nos existir. Eu não posso amar segundo os meus padrões. Eu preciso amar segundo o padrão de Cristo. Eis aí o modelo perfeito. Um amor não corrupto. Por isso, deixar de existir é entregar as nossas vidas totalmente ao governo do Senhor Jesus Cristo. É render-se a Ele. É entrar por essa porta. Jesus é a porta. Ao entrar por essa porta, nós temos que prosseguir adiante pelo caminho pelo qual adentramos Cristo. Ele não é só a porta, mas Ele é também o caminho. Por isso o Senhor Jesus está orientando aqui. Porque, irmãos, se nós tentarmos obedecer simplesmente para cumprir a lei, isso não se sustenta. Inclusive cumprir a lei, somente por cumprir a lei, isso pode nos levar ao indivíduo religioso, com a aparente piedade. Isso é insuficiente e faz de nós hipócritas. Esse é o extremo. O outro extremo é viver de qualquer maneira, viver deliberadamente, viver de uma forma convencendo-se que tenta, mas não consegue, por ser pecador, por ser fraco, por não ser perfeito. Esse é o outro extremo. Ambos esses extremos é prejudicial. O primeiro extremo, que tenta cumprir a lei por si mesmo, de uma forma sutil, ela é prejudicial porque ela tenta roubar a glória de Deus para si. Para dizer que eu faço, eu posso, eu obedeço, eu cumpro o padrão estabelecido pelo Senhor. O outro extremo, que é viver no pecado, falsifica o Evangelho. Por que falsifica o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E o Evangelho pode transformar o pecador, para que ele venha deixar a vida de pecado. Então, o amor de Cristo nos traz esse equilíbrio. Nós não somos perfeitos. Nós não vivemos na prática do pecado. E mais, irmãos, o Evangelho tem feito em nossas vidas a transformação, e a cada dia estamos sendo transformados e conformados a Cristo, conformados à sua semelhança. Nós temos que ser a cópia de Cristo, a réplica de Cristo. Nós precisamos refletir a glória de Deus. Nós devemos amar diferente do mundo. O comportamento do crente, do cristão, ele é diferente. As suas atitudes refletem a glória de Deus, os seus anseios. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele sempre está pronto a responder a razão da sua fé. É o amor do Senhor Jesus. Esse é o novo mandamento. Por isso ele nos traz à memória o antigo. Mas ele diz que desta maneira é um novo mandamento.
Novo porque agora, através de Jesus, será possível amar. Temos um exemplo como amar. Jesus está dizendo, orientando os discípulos, não se esqueçam. Lembre sempre disso, continuamente. Vocês precisam estar juntos. Vocês precisam amar uns aos outros. Isso fortalecerá vocês no momento de dificuldade. Então Jesus está orientando eles nessa passagem, o amor fraternal. Alguns inventam outros métodos para cultuar a Deus. E muitas vezes isso faz com que as pessoas fiquem longe umas das outras. Nós precisamos estar unidos. E muitas vezes, irmãos, o trabalho exaustivo na suposta obra de Deus, isso rouba a nossa atenção, rouba o nosso tempo. E nós empreendemos em coisas inúteis e fúteis. E nós excluímos Deus das nossas reuniões. Estamos enganando a nós mesmos. Precisamos amar uns aos outros. Por isso, amar uns aos outros no modelo de Cristo sempre será uma novidade de vida. Porque precisamos da ação do Espírito Santo sobre nossa vida. Isso não é um hábito, não é um costume, não fazemos isso com naturalidade. É algo que vem da parte de Deus. É um milagre que acontece na vida do ser humano. E isso implica em amar constantemente, continuamente. O grande desafio, irmãos, não é amar porque muitos amam. O grande desafio é amar como Cristo ama. Este é o grande desafio. Não é que nós possamos chegar à altura do amor ágape, do amor excelente de Cristo, mas que possamos pelo menos correr em direção do mesmo alvo, de nos esforçar para amar como Cristo amou a sua igreja. Esse é o nosso objetivo. Nós não vamos chegar à perfeição, mas esse deve ser o nosso objetivo, nosso modelo, para nós não desviar o curso do trajeto, do percurso da nossa vida em comunhão com o Senhor. Olha o que Jesus diz então: com isso, amar uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Muitos fazem essa pergunta, irmãos: será que eu sou de Deus? Como eu posso saber se eu sou de Deus? Eu tenho uma anotação aqui de Riley, um reformador, R.C. Riley. Ele diz que a nossa marca não é dons espirituais, não é milagres, não é o vasto conhecimento da teologia. A marca do cristão é o amor ao próximo. Eis aí a resposta: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não é que nós devemos ser mestre em amar, irmãos. Nós devemos ser alunos em amar, discípulos. Amar com dificuldade, amar aprendendo. Nós somos imperfeitos, mas uma coisa tem que divergir: nós amamos diferente do mundo. Diferente do mundo. Há uma diferença naqueles que seguem ao Senhor. Eles estão sendo ajustados por um amor genuíno, amor de Cristo. Cristo tem que fazer a diferença na nossa vida, até na nossa forma de amar, até em fazer o bem, até em fazer o bem. Às vezes nós não somos correspondidos, irmãos, porque nós amamos ninguém. Ele não odeia, porque ele está sempre olhando para Cristo, o mestre do amor, para aprender dele mais e mais como se tornar visível a todos com essa característica. Todos têm que nos ver. A única diferença, irmãos, entre nós e os não discípulos é que nós amamos e os não discípulos não amam. É a única diferença que diverge-nos dos não crentes, dos que não são discípulos. Jesus está dizendo: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. É através do amor
uns aos outros. Somos cristãos por quê? Porque nós cooperamos na igreja, nós contribuímos? Não. Nós somos cristãos porque amamos uns aos outros. Isso vai implicar em cooperação. Cooperar. Porque nós somos movidos pelo amor uns aos outros. Nós queremos ficar juntos. Nós temos prazer em comunhão. A nossa comunhão não é a razão do amor, mas é o efeito do amor de Cristo em nossas vidas. Nós vemos na vida do semelhante, do rosto de cada irmão, nós devemos identificar a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Vidas que foram salvas e redimidas pelo sangue de Cristo estão na presença do Senhor, unidos na amada igreja que Ele comprou com o seu precioso sangue. A igreja não salva, mas Jesus vem buscar a igreja. A igreja não salva a placa de igreja, mas Jesus vem buscar aqueles que estão na igreja. Porque eles estão na igreja, porque eles foram inseridos. E eles são salvos. Não é porque eles estão na igreja, mas os salvos são colocados no corpo de Cristo. Faz parte. Precisamos, irmãos, amar uns aos outros, pensar na obra de Deus, no amor às almas alcançadas e não alcançadas. E isso muitas vezes requer recursos financeiros. Nós precisamos de orar, dedicar-nos à proclamação do Evangelho, não só aqui em missões locais, mas também em missões transculturais. É claro que nós precisamos começar aqui, desenvolver aqui, para dar o segundo passo. A paixão de Cristo são por almas, para o reino do seu Pai. Que nossa paixão, irmãos, seja a mesma, amar por ter sido amado por Ele. Ele nos amou de uma forma tão extraordinária, a nos trazer para a sua maravilhosa luz, que nós vivemos cheios de gratidão, porque fomos unidos no seu corpo, fomos conduzidos e chamados à família de Deus. Então nós amamos uns aos outros, porque essa pessoa que está do seu lado é também filho do seu Pai. Se é que Deus é o seu Pai, filho do seu irmão. Ame a Ele, porque Ele é filho do seu Pai também. Que possamos ser movidos pelo amor de Cristo, amar como Ele amou, para a glória de Deus. Cristo Jesus é o nosso mestre. Com isso, então ele diz assim, todos saberão, não é um sentimento aparente, irmãos, mas é uma ação que traz o benefício principalmente ao semelhante, para a glória de Deus. O amor ao semelhante, ao próximo, ele tem que ter esse intuito, trazer o benefício ao semelhante. Não é para me sentir bem. Isso pode acontecer, mas em segundo plano. Mas primeiro, eu penso no benefício que eu posso trazer ao semelhante, para a glória de Deus, e não para a minha glória. O que a mão direita faz, o que a esquerda não deixa. Porque tudo é feito para a expansão do reino de Deus, para a glória de Deus. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou, você não pode seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. De repente, irmãos, você se sente como Pedro. De repente você percebe e identifica que falta ali o amor de Deus no seu coração. Por isso você não consegue partilhar, porque você também não tem. E às vezes parece que a gente sabe tudo o que precisa fazer, mas não consegue. De repente a gente faz como Pedro. Jesus já havia ensinado a Pedro que ele partiria, mas ele não entende. Ele fica perplexo com essa notícia.
notícia, como se Cristo estivesse dizendo para ele algo novo. Ele sabe que Jesus deveria partir e que ele havia de ressuscitar ao terceiro dia. Por isso, às vezes nós nos identificamos como Pedro aqui. Nós aprendemos tudo o que devemos fazer para servir, mas quando chega a hora da prática, parece que nós não sabemos, parece que a gente não aprendeu. É assim que acontece com Pedro. Mas Jesus está dizendo para Pedro, se é assim que você se identifica como ele, não tema, calme-se. A hora vai chegar, tão somente creia, concorde com a sua palavra. Deus está conduzindo todas as coisas. A obra que Ele iniciou em nós, de repente ainda não aperfeiçoou, mas pelo menos Ele já iniciou. Precisamos confiar nele. Às vezes nós queremos produzir, mas nós não estamos preparados. Deus é fiel para cumprir a sua promessa nas nossas vidas. Nós precisamos aprender aqui que a ausência física do Senhor Jesus não vai trazer nenhum prejuízo para eles, porque o Senhor Jesus está cuidando dele através do amor que existe entre eles. Deus está no controle de tudo. Nós cremos na soberania de Deus. Por isso, irmãos, tenha fé. Foi assim também quando aconteceu, quando Cristo dormia naquela tempestade no barco, eles apavorados acordaram Jesus disse para eles: homens de pouca fé, confiem, confiem. Se Jesus está no barco, não importa a tempestade, o barco não vai afundar com Jesus presente. Mas a tempestade vai acontecer. E é isso que acontece com Pedro. Jesus já tinha avisado ele sobre isso. E Jesus nos avisa que no mundo nós teríamos aflições. Então nós vamos passar por aflições. Mas o próprio Senhor Jesus, o mesmo, rogou ao Pai que nos livre do mal. Então estamos seguros nas mãos do Senhor. Não podemos desfalecer. Não podemos perder a coragem. Deus promete que um dia nós nos reuniremos a Ele. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Por isso nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Pode ser que um de nós, ou a maioria de nós, estamos como Pedro aqui, não estamos prontos para carregar a cruz. Cristo te formará. E Ele te informará em breve que você poderá fazer o mesmo. Mas é preciso que nós, os cristãos, entreguemos a nossa vida a Ele sem reservas. Mas eu preciso de respostas. Eu tenho pendências na minha vida. Cristo é a resposta. Jesus é a resposta. Nós precisamos clamar a Ele, buscar incessantemente a sua presença, orar, ler as Sagradas Escrituras diariamente. Há uma saída para nós. Cristo é a porta. Entre por ela. É uma saída, mas você tem que entrar. E entrar por ela é sair da sua vida. Entre por esta porta, que é Cristo Jesus. Mesmo que você precise rastejar, irmãos. Nós estamos em treinamento. O Senhor Jesus está dizendo assim: mas me seguirão mais tarde. Mesmo que você precise rastejar, um dia você vai se levantar e vai correr. Mas não pare. Não pare. Por isso, irmãos, isso implica amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Cristo tolera Pedro, que não entende, que quer ditar as regras, que quer assumir o comando, que quer fazer a obra de Jesus. Cristo tolera ele. Então nós aprendemos a tolerar os novos na fé. Nós precisamos tolerar as pessoas ainda que não têm resistência. Há
o amor implica isso, a ter paciência, compadecer uns dos outros. Além de nós deixarmos as trilhas desse mundo, devemos orientar aos nossos irmãos, deixar os propósitos humanos e seguir o único caminho, que é o Senhor Jesus. Por isso não podemos tirar nossas próprias conclusões. A verdade absoluta está no Senhor Jesus Cristo. Se nós conhecermos a verdade verdadeiramente, nós seremos livres. Mas enquanto isso, irmãos, se é que você não pode correr, vá devagar. Mas assim que o Senhor disser, agora você pode me seguir, acelere. Aí você pode apertar o passo. Mas se tiver algum irmão do seu lado que está caminhando lentamente, caminhe com ele. E caminhe devagar. Acompanhe aqueles que estão ainda rastejando diante do Senhor. Mas tenha cuidado, porque é preciso fazer com destreza, tanto que você mantenha na estrada. Não importa quanto você corre, precisamos ficar no caminho. Não importa a velocidade, irmão. É preciso estar no caminho certo, isso que importa. Não se apavore em querer chegar antes do tempo, em querer abraçar o mundo. Permaneça no caminho, vai devagar. Jesus está orientando aqui, Pedro não está preparado ainda, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso te seguir agora? Pedro quer agora. Darei a minha vida por ti. Pedro não está satisfeito com a palavra do Senhor Jesus. Você não pode me seguir agora, mas por que eu não posso? De repente o Senhor não me conhece. Eu, inclusive, posso dar a minha vida por ti. Mas Pedro já se julga pronto. E é possível que ele esteja dizendo isso com toda sinceridade. O problema é que Pedro, ele não conhecia o seu próprio coração. Ele não conhecia o seu futuro. Ele não sabia aonde se realmente ele seria fiel nas suas decisões no momento de dificuldade, de pressão. Muitos cristãos fazem a mesma coisa como Pedro. Assim que entregam suas vidas a Cristo, eles começam a provar a obra de Cristo em suas vidas, aí eles já se acham preparados. E ao invés de eles continuar quietos, aprendendo, eles se julgam aptos, e eles acham que não precisam aprender mais nada. E aí eles estacionam na fé, porque não há mais crescimento espiritual. Eles se sentem convencidos, envaidecidos com o seu conhecimento e confiantes nas suas próprias virtudes, e não da virtude de Deus. Dessa forma, irmãos, como Pedro fez, muitos atribuem a si mesmo que podem suportar as aflições e aí se aventuram a tentar a fazer a obra de Deus sem implorar a assistência do Senhor. Para fazermos a obra de Deus, nós temos que implorar o auxílio de Deus, porque muitos que deixam isso se tornam independentes. Nós não somos independentes. Nós fazemos parte de um povo, do povo de Deus. Por isso nós não podemos tentar fazer a obra que só Deus pode fazer. E de repente é a obra de Deus em você primeiro. Assim como Pedro, ele já estava dizendo que estava preparado para dar o segundo passo. No entanto, nem convertido ele ainda era. Jesus disse para ele em outra ocasião, quando você se converter, Pedro. Mas Jesus ama Pedro. Jesus ama cada um de nós. E Ele quer nos salvar, nos preparar, nos orientar para que nós tenhamos cuidado com o nosso próprio coração. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim?
Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Marque bem isso que eu vou falar. Cristo deseja que nós nos tornemos sábios em observar a nossa falta de experiência. Cristo deseja que nós nos tornemos sábios em observar a nossa falta de experiência. Isso é ser sábio. Em outras palavras, descubra que você reconheça isso. E isso nos levará à dependência de Deus. E Ele nos conduzirá à humildade. A dependência do Senhor. Será que nós precisaremos ser abalados aqui como Pedro em nossa tolice para aprendermos como Ele? Por isso, irmãos, como Pedro fez, não devem fazer. Não prometa fidelidade a Deus com firmeza, com base em você mesmo. Não deixe se levar por sua própria mente, pelo seu próprio coração, mas diga, se Deus quiser, por sua infinita misericórdia, para a glória de Deus, por conta da promessa de Deus em minha vida. Não sou mais eu, mas Cristo em mim. Então, quando você olha para Pedro, eu olho para Pedro, eu me identifico como um tipo de crente que se assemelha a mim. Por isso, irmãos, nós precisamos nos convencer de nossos próprios defeitos, para não nos orgulhar de nossa segurança. Deus reprova a ignorância, a transmissão da carne. Deus nos dá uma fé, e essa fé produz em nós algo totalmente contrário. Ela produz em nós o temor e o receio
Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês, muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não lhe resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções.
ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Os amigos, subindo o corpo do sangue do Senhor. Obrigado, Pai, por teu sangue na cruz do Calvário derramado. Obrigado por nos direcionar neste momento glorioso.
estou falando aqui, irmãos, eu estou falando de uma forma decorada. Eu decorei todos. Assim diz a palavra do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam por toda a igreja, hoje, amanhã e sempre. Que todo o povo de Deus possa dizer amém.